dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para concurseiro, sempre é hora de... Considere a hipotética situação em que um governo estadual resolveu premiar os condutores de veículos que não cometeram infrações no trânsito nos últimos anos, concedendo-lhes deduções em uma determinada taxa quando do licenciamento de seus veículos. As 4 faixas de deduções adotadas foram distribuídas em percentuais diretamente proporcionais aos tempos de 1 a 4, relativos respectivamente aos anos sem infrações no trânsito. Pelo critério adotado, aquele que não tiver infração registrada nos últimos 4 anos terá direito a 24% de dedução na referida taxa. No pagamento de uma taxa que custava originalmente R$ 150, um condutor que não cometeu infrações nos últimos 3 anos terá que desembolsar estudar. Meus queridos, ele diz que quem não sofreu nos últimos 4 anos tem direito a uma dedução de 24%. Ok? Olha só que lindo isso. Se é diretamente proporcional, olha só que lindo. Vou colocar aqui um traço para você entender. A referência dele foi essa. 4 anos sem infração, recebeu 24%, ok? Então vem para mim aqui. Então, meus queridos, é elementar, meu caro Watson. Vamos aqui, 3 anos, 2 anos e 1 ano, ok? Vamos fazer proporcional a jogada aqui. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Se for 3 anos e tudo isso é uma proporção, olha o que vai acontecer. 24 dividido por 4, a proporção vai ser assim, 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 3. Então, se ele ficar 3 anos sem levar nenhuma infração, ele ganha 18%. 24 por 4 dá 6 vezes 2, 12%. Se ficar 2 anos, 12%. 24 por 4 dá 6 vezes 1, 6. Se ficar 1 ano, apenas 6%. Mas o texto diz que ele ficou 3 anos, nos últimos 3 anos. Se é nos últimos 3 anos, queridos, nós vamos trabalhar com qual, queridos? Com o 18%. Exatamente isso. Então, olha só que lindo. Estou arrepiado. Por que, professor? Porque nós vamos pegar os 150 e vamos calcular 18% dele. Fazendo essa multiplicação dá 0, 8 vezes 5, 40, 12. 0,51. Fazendo a conta, eu vou encontrar, anda 2 casas, R$ 27. Então, ele terá um abatimento de R$ 27. Logo, queridos, 150 tira 27, R$ 123. E R$ 123 está na alternativa A. Um veículo trafega entre 2 cidades vizinhas interligadas por 2 pistas de rolamento, sendo que uma delas encontra-se em reforma. Na ida, a velocidade média compreendida com a média entre todas as razões entre os espaços percorridos e os tempos necessários para percorrê-los foi de 80 km por hora. Enquanto na volta pela pista em reforma, a velocidade média foi de 40 km por hora. Se não houver paradas entre a ida e a volta, e o tempo total do tráfego foi de 45 minutos, então a distância entre as 2 cidades é... Olha que questão linda, meus queridos. Vem para mim aqui. Vamos dizer o seguinte. Olha só. A velocidade na ida, ok? Vamos chamar de VI. A velocidade na ida foi de 80 km por hora. Ok? A velocidade na volta... professor, então peraí. Vamos fazer da ida primeiro aqui para a gente entender, Então, essa foi a ida, ok? Essa foi a ida. 80 km por hora. Vamos dizer, queridos,
que a distância percorrida, vamos dizer que a distância percorrida foi de x. Ok, meus queridos? Então, nós podemos dizer que o tempo gasto na ida foi a distância, lembrando que isso está em horas. O tempo de ida já foi, ok? Agora, na volta, queridos, você concorda que ele está voltando pelo mesmo caminho? O tempo na volta vai ser, qual é a velocidade da volta? Vamos colocar aqui agora, ó. Agora eu vou voltar, ó. A velocidade na volta é de 40 km por hora. Então, o tempo da volta vai ser x por 40, e esse tempo está em horas. Ok, meus queridos? Estamos nos finalmente. Ele diz que se não houve paradas entre a ida e a volta, o tempo total, tá aqui, ó, o tempo total foi de 45 minutos, ou seja, o tempo de ida mais o tempo de volta foi igual a 45 minutos. Só que aqui que vem, meu querido, ó, o detalhe, ó. Por quê, professor? Porque se o meu tempo aqui está relacionado em horas, eu vou pegar esses 45 minutos e converter em horas. E 45 minutos dá o quê? Vamos fazer devagarzinho aqui para você entender, ó. 45 minutos é o mesmo que 45 sobre 60 de horas, que simplificando dá 3/4 de horas, ok? Mas quem é o seu tempo de ida? Ah, x sobre 80. Quem é o seu tempo de volta? X sobre 40. E tudo isso é igual a 3/4. Eu vou achar o mínimo de tudo isso, que dá 80, ok? Então vai dar 80, vou colocar um traço grande aqui. Professor, o que eu faço, queridos? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Olha só, todos eles. 80 por 80 dá 1 vezes xx, mais 80 por 40 dá 2 vezes x, 2x. 80 por 4 dá 20 vezes 3, 60. E aí agora eu venho e corto o denominador. X mais 2x dá 3x. 3x é igual a 60. Portanto, x é igual a 60 sobre 3, que dá 20 quilômetros. E 20 quilômetros está na alternativa dado. Queridos, olha que questão interessante. A pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é computada no intervalo de 12 meses e o condutor que nesse período atingir 20 pontos em infrações que não retirem o imediato direito de dirigir, autorizará o órgão regulador de trânsito a abrir um processo de suspensão da sua CNH. As infrações são pontuadas conforme o quadro abaixo. Embora o ideal seja não cometer infração alguma no trânsito, a quantidade máxima de possibilidades de acúmulo de pontos em infrações anuais que não retirem o imediato direito de dirigir e totalize exatamente 19 pontos é igual a... Meu querido, entenda bem isso. Nós vamos começar com um leve. Como é 19 pontos, vamos lá. Vamos supor que ele tivesse levado a primeira leve, a segunda leve, a terceira leve, a quarta leve, até agora já deu 12. A quinta leve deu 15, para 19, 4. Então, essa foi a primeira. Por que eu começo daqui? Você vai entender a lógica, a ideia, como fica legal. Agora, queridos, olha o que você pode fazer. Vamos trabalhar tudo que tem 3, ó. Vamos juntar o 3 com 4. Então, poderia ser uma de 3, 3, 3, 3, 7. Ah, professor, que coisa chique isso. Vamos juntar o 3 e o 7. Então, poderia ficar 3, 3, 3, 5, 5. Olha, professor, que lindo. Com 3, queridos,
não tem mais ninguém. Então, eu tenho 3 possibilidades com 3. Ok? Tem 3 chances disso acontecer. Tem mais? Tem. Vamos lá agora. Agora nós vamos começar com 4. Vamos para mim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, deu 16. Com 3, 19. Ok? E agora, vamos juntar 4 e 3 dá 7. Então vai ficar 4, 4, 4, 7. Ô, professor, que louco isso, hein? Tem mais alguma? Não, se eu juntar dá 11, queridos, aí já não dá mais nada. Então, com 4, 2 possibilidades. Ok? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos começar com 5, queridos. Vamos com 5. Vou fazer com 5 agora, ó. 5, 5, 5, 4. 15 com 4, 19. Se eu juntar dá 9, não dá para juntar 7 e 2. Então só tem uma chance. Não tem mais nenhuma aqui. Ok? Então já fiz com 3, já fiz com 4, já fiz com 5. E agora eu vou fazer com 7. Ah, professor, então peraí. 7, com 7, 14, com 5, 19. Consegui fazer um 7, 7, 5. Ok? E agora, o que eu poderia fazer? Bom, agora juntar essas duas dá 12. Como é que eu faço para dar 12? Ô, professor, para dar 12, você podia fazer assim. 5, 4 e 3. 7, 5, 4 e 3 dá 12. Então, consegui fazer mais uma. Então, eu fiz com 7, 2. Não tem mais nenhuma possibilidade. A pergunta dele é, embora o ideal seja não cometer, a quantidade máxima de possibilidades de acúmulos de prontos. Então eu fiz. Então, embora o ideal seja não cometer infração alguma no trânsito, a quantidade máxima de possibilidades, ok? De acúmulo de pontos. Então, pessoal, para que a soma dê 19, eu tenho 3 possibilidades começando com 3, 2 começando com 4, 1 com 5 e 2 com 7. 3 com 2, 5, com 1, 6, com 2, 8. Total, 8 possibilidades. E 8 possibilidades está na alternativa C. Em um fictício país K, a identificação das placas dos veículos é constituída por 2 das 26 letras do alfabeto. 2 das 26 letras do alfabeto. E 4 algarismos. E 4 algarismos de 0 a 9. Sendo que as duas letras devem sempre estar juntas. Opa! 2 letras sempre estarem... Opa! 2 letras sempre estarem juntas. Ok? Como no exemplo abaixo. A quantidade máxima de placas do país que não possuem letras repetidas nem algarismos repetidos é igual a... Essa placa ela é constituída por 2 das 26 letras do alfabeto e 4 algarismos de 0 a 9, ok? Então veja bem, os algarismos vai de 0 a 9. Então eu tenho um total de 10 e letras eu tenho um total de 26, ok? Só que ele diz, sendo que as duas letras devem estar juntas. Percebe que eu fiz um bloquinho e fechei esse bloquinho, garantindo que elas ficam coladas, ou as duas ficam juntinhas, não vai sair uma de perto da outra, ok? Só as letras devem sempre estar juntas, os algarismos não, por isso que eu deixei os 4 soltos aqui, porque são 4 algarismos. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Se são sem repetir, a primeira possibilidade que eu tenho aqui é de ter 26 letras. Então, uma das 26 letras vai entrar. Como é sem repetição, quando a primeira entrar, ok? Uma das 26, depois eu só tenho 25 possibilidades. Ok, meus queridos? Agora para os algarismos. A primeira possibilidade que eu tenho aqui nos algarismos são 10. São 10 possibilidades. Como é sem repetir, do 0 ao 9 alguém entrou. Então, restaram na segunda 9. Tá certo, queridos? No terceiro,
vão ser 8 possibilidades. E no quarto serão 7. Ok? Tudo certinho até aí? Então os blocos estão aí. Entre eles é uma multiplicação. Só que olha só, ele não disse que esses blocos estão parados. Esses blocos podem se movimentar. Como esses blocos podem se movimentar, vamos fazer primeiro lá ó, o que daria se o bloco tivesse todos parados, do jeito que está estático, seria 26 vezes 25, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. E daria 3.276.000. E tem a resposta, mas não tem nada a ver. Por quê, queridos? Seria 3.276.000 possibilidades se os blocos ficassem congelados como estão aí. Só que ele diz uma coisa, olha só. Olha que lindo isso, queridos. Então, meus queridos, ficaria 3.276.000 se ficasse congelado. Mas olha só, ele mostra na figura, olha só, que as letras, olha, estão aqui, que é a nossa primeira possibilidade. 3.276.000 se fosse igual a essa primeira aqui, ó. Depois ele pegou o quê? Ah, professor, a letra foi mudando de posição, embora estão juntas, foi mudando, foi mudando, foi mudando. Quantas maneiras diferentes tem das letras ficarem? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, então você tem que vir aqui e multiplicar. Simplesmente isso, meus queridos. Porque eles não estão estáticos, eles estão em movimento. Então você vem. Vai ficar então 16.380.000. E 16.380.000 está na alternativa bola. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeos todos os dias. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!